Eu queria a sua atenção para a palavra de Deus. Nós precisamos dele. Vamos ver. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Eu preciso dele, você precisa. Toda pessoa que quer reinar na vida, que quer ser bem-sucedida. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá, missão cumprida. Ele foi até ali, Samuel, para quê? Para ungir um filho de Jessé como o próximo rei de Israel. Até um caso, para quem está começando no Evangelho, é um caso muito curioso, porque quando ele chegou lá, o Samuel, Deus falou assim para ele, daqui, deixa eu estar pertinho aqui, deixa eu mostrar para você. Olha o que? Versículo 3, convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. Atenção, hein? E ungir-me-ás a quem? A quem eu te disser. Mas já ouviu falar que o homem de Deus erra também? O homem de Deus errou aqui. Quando ele entrou na casa, versículo 6, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas Deus dá um puxão de orelha, por isso que eu falei que o homem de Deus erra também. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quando ele viu o Eliabe, viu um cara bonitão, né? Grandão, falou assim, é esse aí. E ainda era o primogênito. O primogênito, ele era herdeiro direto das bênçãos do pai. Mas a bênção aqui não era do Jessé, a bênção era de quem? De Deus, isso mesmo. Não era uma bênção dada do pai para o filho, era uma bênção de Deus. Foi quando o Jacó foi ungir, entenda, os filhos de José, ele então colocou uma mão assim, cruzada com a outra, colocou a mão na cabeça do Efraim, e de esquerda na mão do Manassés, mas do Manassés era o primogênito. Ele disse, pai, não é assim que se faz, não. Do outro lado, disse, não, eu sei o que eu estou fazendo. Porque não era a bênção do José nem de Jacó, a bênção de quem era? Era de Deus. Então ele estava dando a bênção de Deus que Deus tinha dado para ele, a quem Deus estava mandando, que era o Efraim. Tanto que o Efraim se tornou maior do que o Manassés, como o Davi se tornou maior do que os seus irmãos. Mas a nossa mensagem aqui foi, nós precisamos do Espírito Santo. Mas para você ter o Espírito Santo, veja o que está no seu coração. Então você tem clamado essa direção, você tem clamado uma vida com Deus, uma vida com o Senhor, você não está conseguindo. Mas por quê? É uma obra que começa no coração, quando o coração se abre, quando o coração realmente se entrega para Deus, se oferece para Deus, Deus pode agir, Deus pode trabalhar. Vamos ver o versículo 14, que é o oposto. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Quando fala da parte do Senhor, é permitido por Deus. O sinal de que a nossa comunhão não está bem com Deus é quando nós ficamos assustados, apavorados, alguma coisa está nos assombrando, alguma coisa rouba a nossa paz, alguma coisa tira a nossa paz. Quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, nós somos intrépidos. O que é intrepidez? A ausência de medo. Nós somos corajosos. Nós somos valentes, valentes no bom sentido. Valente não é dar tapa nos outros, valentia é ausência de medo, coloque isso, no mundo espiritual, homem valente, mulher valente, é a pessoa que tem ausência de medo na sua vida, então essa pessoa tem ausência de medo. Mas essa intrepidez, essa ousadia de Davi, que nós vamos ver a seguir, não é porque ele entenda era o tal, porque ele tinha o Espírito Santo. Vamos ver capítulo 17, 32. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Saul estava com razão, ele estava falando na parte humana. Davi era um homem em formação, Golias era um homem formado, acostumado a guerrear, acostumado a batalhar. Mas ele não conhecia o homem chamado Saul, entenda, o que havia em Davi, porque ele, Saul, já não estava em comunhão com o Espírito de Deus. Veja agora o que vai a seguir, fala para nós. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai,
e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão, como o urso. Assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Coisa séria, hein? Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Eu conto sempre que quando o Davi começou a contar que matou um leão, matou um urso, o Saul deve ter pensado o quê? Rapaz, deixaram um maluco falar comigo. De vez em quando, na igreja, aparece cada um, de vez em quando, ideias mirabolantes, né? Pessoa que diz faz aquilo, tudo bem. Mas aí o Davi mostrou uma coisa, que é aí que eu quero toda a sua atenção. Você viu, o primeiro sinal do Espírito Santo na nossa vida é confiança, segurança, valentia, repetindo que valentia não é tapa nos outros, não é bater nos outros, valentia é ausência de medo, você não se assombra com nenhum espírito mau, com nenhuma força das trevas, nada assusta você. Mas nós vamos ver agora outra parte muito importante, e veja o que Davi está dizendo aqui. Ele disse, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Saul recuou. O Saul que não queria, o Saul que devia pensar 1000 coisas a respeito de Davi, quando ouviu isso, versículo 37, final dele, então disse Saul, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Por quê? Vamos falar sobre isso já. Vamos ver o versículo 45. Quando Davi, entenda-se, se apresentou diante do gigante Golias, o Golias desdenhou dele. Viu um garoto com um pedaço de pau na mão, com umas pedras, disse, eu sou cachorro, mandaram um garoto lutar comigo. O Davi vai falar uma coisa importante, que é o Espírito Santo em nós. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Aqui está a parte principal. Vamos para o Novo Testamento, João capítulo 16, versículo 13, o Espírito Santo em mim e em você, o Espírito Santo em Davi. Vimos que ele dá confiança, dá segurança. Agora algo profundo, 16, 13, mas quando vier o Espírito da verdade, lembrando que Jesus está falando aqui do Pentecoste, que não tinha acontecido ainda o Pentecoste, ou seja, o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda. Então ele está dizendo para nós aqui, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Atenção, porque não falará de si mesmo. Davi não se gabou. Davi não disse, rei, o senhor não sabe quem está falando. Eu já matei um leão, eu tenho uma força descomunal, eu tenho uma mira tremenda, eu sei atirar funda, pedra como ninguém. Não, ele diz assim, ele está dizendo, não fala de si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O mais importante, ele me glorifica. Não, por favor, não estou fazendo alusão a ninguém, nem fazendo crítica a ninguém, nem jamais julgar alguém, mas uma igreja do Espírito Santo, onde o homem não aparece, quem aparece é o Senhor, onde o nome do Senhor é exaltado, onde o nome do Senhor é glorificado. Uma pessoa cheia com o Espírito Santo, ela não glorifica a si mesma, ela não exalta a si mesma, não, ela glorifica o nome do Senhor. Tudo é em nome do Senhor. O Espírito Santo em mim, o Espírito Santo em você, nos dá então ousadia, intrepidez, coragem, valentia, mas o Espírito Santo em mim e você glorifica o nome do Senhor. Você nunca toma para você, você sabe que foi uma obra do Espírito Santo. Você sabe, veja Pedro, o homem que foi inconstante. Vamos ver, 1 Mateus 16, 13. Pedro antes e depois. Mateus 16, 13. Eu deixar para outro, não vou dar o prato completo.
Vou dar a refeição e a sobremesa. Mateus 16, 13. E quando chegou Jesus à porta de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, eu dizer que ele baixou a bola do Pedro aqui. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porquanto não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Não se gaba não, Pedro, você é bem-aventurado. Foi o Pai que revelou isso para você. Foi Deus quem te deu essa revelação. Pois também eu te digo, tu és Pedro, homem, e sobre esta pedra, Cristo, a rocha, a revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, quando está edificada em Cristo. Tudo bem. Aí, não vamos dar toda a mensagem aqui, vamos um pouquinho para frente. Versículo 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Dizendo: Pedro, se foi Deus quem te deu aquela revelação, agora o diabo está querendo te usar. Cuidado, nós temos que ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Porque me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. É verdade, o homem natural não compreende. O Pedro era um homem natural, mas nós sabemos não que veio o Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado, Pedro foi cheio com o Espírito Santo, e o Pedro começa a mostrar a diferença de uma pessoa com o Espírito Santo e uma pessoa com o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 16. Pedro levantou um homem, foi com fé. Ele levantou um homem na porta formosa do templo. O homem era paralítico desde do ventre da sua mãe. 40 anos, tinha mais de 40 anos, a Bíblia fala que ele tinha mais de 40 anos. E as pessoas, quando viram, todos conheceram aquele homem, ficaram perplexos, pasmados, admirados, e ficaram todos olhando para Pedro, e o Pedro disse: opa, calma aí, pessoal. Pedro primeiro fala no versículo 12, o 12. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? E às vezes você tem que tomar cuidado. Pastor, tomar cuidado. Obreiro, oh irmão, você é um santo homem de Deus, hein? Você é muito usado realmente. Que santidade você. Você orou, meu pai estava com câncer, foi curado. O Pedro não aceitou isso não. O que o Pedro diz? Aí ele faz o sermão no 16. E pela fé no seu nome, nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E é a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Notou uma coisa? Pedro não recebeu a glória. Um homem com o Espírito Santo, ele não recebe a glória é de Deus. Essa então foi a diferença para Saul e Davi. Saul não se preocupou com as coisas de Deus, Davi se preocupou com o reino de Israel, não queria perder o reino. Davi, quando errou e se arrependeu e falou com Deus, ele mostrou que ele tinha mais valioso, não era o reino de Israel, não era o trono de Israel, não era a coroa do rei de Israel, não, ele disse para Deus: não retires de mim, quem lembra? O teu Espírito Santo. É o que ele não queria perder, é um bem que Deus nos deu. O Espírito Santo é Deus conosco. O Espírito Santo não é uma força, ele não é um vento, não. O Espírito Santo é Deus conosco. Nós precisamos dele. Você precisa dessa comunhão. Você com o Espírito Santo vai ser um homem valente, vai ser uma mulher valente. Não vai tremer diante do inimigo, não vai se assustar diante do inimigo. É tão sério isso que o Senhor disse em Lucas capítulo 24. Você sabe que quem escreveu Atos foi Lucas também, né? E ele fala aqui uma coisa muito importante, 24, 49. Ele diz: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Qual a promessa? Espírito Santo. Promessa feita pelo profeta Joel, falada através de Joel. Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne.
um grande evangelista do século passado, entende? E ele falou que uma vez ele estava orando, pedindo a Deus, né, para avivar, né, a região onde ele estava pregando, e Deus mandou ele convidar o povo. Convide a todos. Diga, pode vir quem desejar para ser cheio com o Espírito Santo. E ele deu uma de Pedro, querendo ensinar o Senhor, mas Senhor, vão estar muitos lá, pessoas de religião tal, eles primeiro devem nascer de novo. O Senhor disse, pode levá-los, eu vou enchê-los com o Espírito Santo. Pastor Jaime, mas como é que pode isso? Calma, nós temos que olhar para a Bíblia Sagrada. Você ouviu falar de Cornélio? Na Bíblia? Cornélio era um homem, um centurião romano, um capitão romano, mas era um homem piedoso, caridoso, que orava, fazia esmolas para o povo, ajudava os pobres e tudo, e um dia Deus se revelou para ele, e mandou chamar o Pedro, e o Pedro foi para a casa dele, tanto falou com ele como falou com Pedro, para não ter confusão. Enquanto Pedro estava pregando a palavra, a Bíblia diz que todos foram cheios com o Espírito Santo, e começaram a falar, mas por quê? Porque quando a palavra entra, a palavra que faz você nascer de novo, e a palavra que entra, não se preocupe, quantas vezes na igreja, vou mudar, parece que eu vou até mudar de assunto, mas não vou não, entenda, uma senhora disse, o marido dela foi à igreja, é mencionário que conta esse caso, e o marido dela sempre criticava a igreja, principalmente criticava o quê? Oferta. Exatamente, a oferta. E um dia lá o senhor estava fazendo uma campanha, vamos dizer que fosse hoje, um exemplo, né? Olha, pessoal, nós temos que pagar aqui a conta de luz e vamos levantar aqui tantas pessoas vamos dizer, com R$100, dia de hoje. E assim, quando vocês já podem ver essa doação de R$100? O marido dela foi o primeiro que levantou a mão. E ela chegou e disse, Zé, o nome dele era José, Zé, pode ser que ele vai pedir menos depois. Mulher, eu sei o que eu estou fazendo. Ela estava com medo, porque ele sempre falou de que mal da oferta, mas foi o Espírito Santo já trabalhando nele. Por isso que eu falei que não tem nada, você é assim, mas como é que você vai trazer uma pessoa que não é salva para ser cheia com o Espírito Santo? Mas quem salva é quem? É Jesus. Quem é Jesus? Palavra de Deus, palavra de Deus entrou na casa de Cornélio, aconteceu isso, mas no próximo culto eu falo mais sobre isso. Vamos ficar só nessa parte. A promessa envio sobre vós para o meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então o Espírito Santo vai nos revestir de poder, seremos corajosos, vamos glorificar o Senhor, versículo final, Atos de novo, capítulo 1, versículo 8, bem conhecido. Atos 1, 8. E ele diz, mas recebereis a virtude, o poder, é a mesma palavra, que há do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Esse é o propósito do Pentecoste. Esse é o propósito, não é para ninguém ficar fazendo show. Claro que eu falo em línguas, você fala em línguas, todo aquele que é batizado com o Espírito Santo fala em línguas para a sua edificação, mas não é para show. Não, o show é da fé do Senhor, o Senhor é que faz. Ele que opera o milagre, Ele que faz maravilhas. Mas veja aqui, receber a virtude de ser-me-eis testemunhas. Esse é o propósito do Pentecoste. Esse era o propósito do rei de Israel ter, do sacerdote de Israel ter o Espírito Santo. Entenda bem, do profeta de Israel ter o Espírito Santo, porque ele seria a testemunha do Senhor. Você foi chamado para ser uma testemunha do Senhor. Pode ter certeza disso.